todos, sou Claudete Moura. Estamos chegando ao final do nosso estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 31, sobre as dissertações espíritas. Então já vimos algumas dissertações a respeito do espiritismo e agora veremos algumas a respeito dos médiuns, que é muito importante essas orientações. Essa comunicação é de um espírito que se assinou Shenin. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando eles sabem escutá-lo. Quer alguns se comuniquem diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial, quer outros só o escutem pela voz interna do coração e da mente. Isso pouco importa, pois é sempre o mesmo espírito familiar que os acompanha. Chamai o espírito, razão, inteligência, será sempre uma voz que responde à vossa alma, dizendo-vos boas palavras. Acontece, porém, que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que se arrasta e se enreda mais do que avança, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, flama sagrada que inspira o artista e o poeta, ideia divina que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que leva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura. Entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e o faz realizar os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz interior que fala ao coração é a dos espíritos bons, e é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Achei muito interessante essa dissertação, porque ele fala que todos os homens são médiuns. E a gente sabe, pela doutrina espírita, que existe uma mediunidade ostensiva, aquela que faz com que as pessoas se comuniquem com os espíritos. Mas ele está falando de uma outra mediunidade, de ouvir aquela voz interior que nos fala, que quer nos conduzir para o bem. E nem sempre nós ouvimos essa voz. E quando ele fala no início que todos têm um espírito que os dirige para o bem quando eles sabem escutá-lo. Então nós precisamos ficar atentos a essa voz que vem do nosso interior. Que o nosso interior é puro, o espírito é puro. Nós ainda precisamos nos tornar espíritos melhores, porque deixamos que uma camada de ignorância envolva o espírito, que é totalmente amor. E daí vem as nossas negatividades, e nós não procuramos ouvir essa voz interior, que é a voz pura, a voz do próprio espírito, do espírito bom. Então, quer alguns se comuniquem diretamente com ele, porque alguns conseguem esse intercâmbio, graças a uma mediunidade especial, ou então outros só o escutem pela voz interna do coração e da mente. A maioria de nós escuta pela voz do coração e da mente, quando a gente quer, quando a gente se dispõe a isso. É mesmo sempre o espírito que nos acompanha. É aquele anjo de guarda que tem a missão de zelar por nós. E às vezes ele fica nos dando tantas lições, às vezes ele fica querendo nos levar pelo caminho do bem e nós não escutamos essa voz interior. Nós preferimos ouvir outras vozes exteriores
que às vezes nos armam, nos pregam armadilhas. Então, ele fala, pouco importa, é o mesmo espírito sempre. Mas chame de espírito, chame de razão, chame de inteligência. Vai ser sempre uma voz que responde à vossa alma, dizendo boas palavras. Às vezes a gente para numa meditação para falar conosco mesmos e a gente ouve aquela voz que vem lá de dentro, nos trazendo boas resoluções. É essa voz que nós temos que escutar. E ele fala, às vezes, nem sempre a gente compreende essas vozes. Nem todos sabem agir de acordo com esses conselhos da razão. Mas não é a razão, ele está falando, que se arrasta, se enreda mais do que avança, que se perde nos interesses materiais. Não é essa a razão, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo e que o transporta para regiões desconhecidas. Às vezes, quando nós estamos naquele momento de meditação, de prece, nós somos levados a essas regiões desconhecidas, nos inspira ideias divinas, temos impulsos que nos arrebatam, coisas saudáveis, né? E daí nós nos aproximamos mais de Deus e as pessoas vulgares não podem compreender isso. Por quê? Porque esse entendimento nos conduz ao conhecido e ao desconhecido e o faz realizar atos mais sublimes. Então, qual que é a recomendação desse espírito? Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que vos estende a mão do alto do céu. Às vezes nós esquecemos que temos esse anjo de guarda, que está sempre junto conosco, querendo o nosso bem, nos transmitindo bons pensamentos, bons sentimentos. Nós temos que sempre fazer preces, agradecendo a esse anjo e pedindo a ele que cada vez mais a gente possa ouvir essa voz interior que fala ao nosso coração, que é a voz dos bons espíritos. Então, ele fala que é desse ponto de vista que todos nós somos médiuns. Muito boa essa mensagem de Channing. E agora nós vamos ver uma mensagem trazida pelo pai do médium que psicografou. Esse pai do médium chamava-se Pierre Juti. Ele fala: o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns, os mistérios de Eleusis foram fundados sobre a mediunidade, os caldeus, os assírios possuíam médiuns, Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele ouvia sua voz. Todos os povos tiveram seus médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Esse dom que hoje tanto se expande havia se tornado mais raro nos tempos medievais, mas jamais desapareceu. Por que se tornaram raros? Porque os médiuns foram muito perseguidos nessa época. Eram tidos como feiticeiros, como bruxos, como pessoas que queriam dotadas de maldade. Então, o que ele faz, esse espírito? Ele fala do dom da mediunidade tão antigo como o mundo. Ele narra, então, em várias civilizações, sempre houve a presença de médiuns. Continuando a sua explanação, ele diz: Swedenborg e seus adeptos constituíram uma numerosa escola. A França dos últimos séculos
irônica e voltada para uma filosofia que, desejando destruir os abusos da intolerância religiosa, asfixiava no ridículo tudo quanto era ideal. A França devia afastar o espiritismo, que não cessava de progredir no norte. Deus permitir essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se transformara na arma dessas últimas. Hoje que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver, de tal maneira que as tendências materiais se tornaram dominantes, Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que deve ser, isto é, na finalidade e no alvo da vida. O espírito humano segue sua marcha necessária, semelhante à graduação por que passam todas as coisas no universo visível e invisível. Todo progresso chega na sua hora. A da elevação moral chegou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor por assistirdes à vossa alvorada bendita. Então, muito interessante essa mensagem que fala do começo, que a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, e depois ele vai falando da França, que surgiu, né, nos últimos séculos, voltada por uma filosofia que destruiu os abusos da intolerância religiosa, porque era muita essa intolerância religiosa. Mas também do outro lado ela começava a asfixiar tudo quanto era ideal. Por isso que ela lutou para afastar o espiritismo, que não cessava de progredir. O espiritismo estava progredindo, Deus permitir essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se transformara na arma das últimas. Vejam bem, as pessoas em nome de Deus matavam, perseguiam. Nossa, a gente vê nessa Idade Média quanta perseguição. Precisamos ver que hoje, ele está falando do século XIX, que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver. E hoje muito mais, né? De tal maneira que as tendências materiais se tornaram dominantes. Hoje muito mais. Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Depois de tanta descrença, depois de tanto mundo voltado para as coisas materiais, começa então uma era, agora, o século XXI, que foi chamado o século da espiritualidade, porque estão voltando os interesses pelas coisas da alma. E Deus quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo e deve ser, isto é, na finalidade e no alvo da vida. Claro que nós vivemos num mundo material e nós temos que vivenciar as coisas do mundo material, mas não podemos deixar só isso, nos levar só por isso na nossa vida. Então, nós devemos ter, o nosso objetivo deve ser aperfeiçoamento do homem moral. A finalidade, agora em diante, deve ser esse aperfeiçoamento. Ele fala isso no século XIX, mas nós sabemos que em pleno século XXI nós também temos que continuar nisso. O espírito humano segue sua marcha necessária, semelhante à graduação, porque passam todas as coisas no universo, visível e invisível. Tudo vai passando por transformações. Todo progresso chega na sua hora. A da elevação moral chegou para a humanidade. E nós temos que lutar, então, para que continue esse progresso de elevação moral. E ele fala, ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, que ele está passando
uma mensagem no século XIX. Mas agradecei ao Senhor por assistires a essa alvorada bendita. Já está renascendo esta elevação moral do homem na humanidade. E vamos pedir então a Jesus que cada vez mais possamos nos empenhar nessa nossa renovação moral, nos transformando cada dia num ser melhor do que já somos. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz.